No início do século XX, a arte nova estava na moda em Portugal. E o cartacho não foi exceção. Adotada pela burguesia local, este estilo está ainda hoje espalhado pela Rua Batalhós. Aqui podemos ver bonitos edifícios com fachadas enriquecidas com azulejos coloridos e motivos florais. A Rua Batalhós também se destaca pela sua arquitetura. Embora o cartacho, a partir dos anos 80 do século XX e, sobretudo, nas últimas 2 décadas do século XXI, tenha sofrido uma enorme descaracterização arquitetónica, com muitas demolições e substituição do antigo casario, às vezes por prédios de medíocre arquitetura, a Rua Batalhós conserva ainda alguns edifícios de finais do século XIX e início do século XX, alguns deles da autoria de um conhecido mestre de obras, Júlio Augusto Marques, que era um mestre de obras diplomado, muito atualizado, que encomendava e lia grande parte das revistas estrangeiras que o punham a par das modas arquitetónicas que vinham sobretudo de França ou de Inglaterra, e ele seguia mais o rumo das obras que vinham de França, e por isso possuem uma série de edifícios com fachadas azulejadas, com azulejos de padrão, com frisos, com motivos florais, com cimalhas e platibandas em gesso, com varandas de ferro forjado, e muitas delas ainda se mantêm, felizmente, em bom estado. Outra característica interessante de algumas das casas da Rua Batalhós e do miolo que corresponde ao centro histórico da então vila são as suas portas com iniciais. Não que isso seja exclusivo do cartacho, mas aqui, ainda em 2022, se mantêm muitas dessas portas originais em madeira, com a parte superior, geralmente, com a data de criação da casa, da construção da casa e as iniciais do seu proprietário. No final da Rua Batalhós está um edifício que, embora hoje esteja quase em ruínas, no século XX foi um dos mais importantes edifícios da então vila. Construída em 1876 por José Duarte Lima, foi sede da Associação Comercial e Industrial do Concelho do Cartacho em 1933 e António Nunes Cunha, em 1940, compra o edifício e deixa nele a sua marca. Depois do incêndio na Câmara Municipal, em 1970, os passos do Concelho passaram a funcionar temporariamente aqui. Conhecido popularmente como o edifício do Cunha 13, é uma casa construída em finais do século XIX. Perto dos anos 40 do século XX mudou de mãos e foi comprado por António Nunes Cunha, que foi um grande armazenista, produtor de vinhos, negociante de vinhos, e que manteve essa casa apalaçada durante muito tempo. A Rua Batalhós é a rua comercial do Cartacho por excelência. Ao longo do século XX, muitas têm sido as modificações na rua, lojas que duram 2 gerações, lojas que só permanecem durante 10, 15 anos. É uma rua com uma grande atividade comercial, uma rua de serviços. Há 118 anos, no Cartacho, a drogaria Auel Guedes é um dos lugares de história do concelho e a loja mais antiga da cidade. O sentimento de recuarmos no tempo, quando lá entramos, é uma realidade. Frederico Jorge Auel era um cidadão português de origem inglesa que veio para o Cartacho, na altura, para fazer um estudo sobre as ligações do reguengo do Alviela ao Tejo. E estabeleceu-se aqui na zona, comprou uma quinta, a que deu o nome de Quinta do Vapor, foi presidente da Câmara do Cartacho, ainda antes da República, e recebeu aqui o rei Dom Carlos, em 1904, a quando da inauguração da Ponte Rainha Dona Amélia.
Voltamos ao início do século XX, à época em que os lojistas nos conheciam a todos pelo nome próprio. E nós conhecíamos quem estava atrás do balcão. Bom dia, Sr. Guedes. Como está a Sra. Maria Helena? Por esta drogaria passaram já várias gerações da família Auel Guedes. Presentemente é Federico, bisneto do fundador, que está atrás dos balcões. E foi Federico quem, apesar de manter o caráter original do estabelecimento, deu uma nova cara à casa, criando um novo espaço para a bijuteria e brinquedos, ao mesmo tempo que mantém produtos como o Milagroso, um produto de limpeza de móveis que rivaliza em fama com o Brilho, o rei dos metais, ambos receitas da casa. Há 87 anos, em plena Rua Batalhós, a Ourivesaria Conceição sempre foi gerida em família e acompanha a mudança dos tempos há várias décadas de história. Foi fundada em 1935 por António da Conceição, até então relojoeiro, na loja do tio, a Ourivesaria Lanheiro. Seu pai, Augusto da Conceição, era um amante da festa brava e, no início do século XX, fez parte do primeiro grupo de forcados amadores do Cartacho. Segundo a revista O Cartacho, eram arrojados destemidos ribatejanos que percorreram muitas praças do país. A Ourivesaria Conceição era, na época, uma pequena casa que se dedicava à venda de ouro e prata. Anéis, cordões, brincos, peças tradicionais portuguesas. Para além destes, havia artigos de relojoaria e também muitos relógios para consertar. António da Conceição viria a falecer no final dos anos 70, o que levou a filha, Maria Ermelinda, a conjuntamente com a mãe, dedicar-se à loja, a que se juntou Amândio Pina, genro do fundador. Por ocasião das comemorações dos seus 80 anos de existência, em 2015, já com Amélia Pina, neta do fundador, à frente dos negócios da família, a Ourivesaria Conceição modernizou-se, adaptando-se assim aos tempos, mas continuando dedicada à venda de artigos de ourivesaria, prataria e relojoaria. Fundada há cerca de 80 anos no Cartacho, a Casa Brincheiro teve como primeiro proprietário Antero Alves Pereira, um vendedor de tecidos em carroça que decidiu investir num espaço próprio para o seu negócio na Rua Batalhós. Na sua atividade na carroça, Antero Pereira entoava o brincho, que era como se chamava ao pregão que anunciava os bens que trazia para vender. E acabou por dar origem ao nome Brincheiro. Antero Pereira morre em 1969, ficando a família à frente do negócio de venda de tecido a metro e retrosaria. Joaquim Lambéria era um dos funcionários da Casa Brincheiro e em 1978 adquire metade da sociedade. Foi também em 1978 que a Casa Brincheiro começou a confeccionar trajes para ranchos folclóricos e fardas para bandas filarmónicas por iniciativa de Joaquim Lambéria, mantendo, no entanto, o negócio original. A Casa Brincheiro havia de passar na totalidade para a família Lambéria em 1988. E Paulo Lambéria, a cara da Casa Brincheiro, passa a sócio-gerente em 2005.